E vem conferir a crítica do mangá de Bitum. E entre os anos de 2009 a 2018, lançou um mangá chamado Bitum. Mangá esse que tinha um conceito tão interessante e no começo vendeu tão bem que ele rapidamente ganhou uma adaptação para anime. E com isso, em 2012, ele ganhou uma adaptação de uma temporada fechada em 12 episódios. Vale destacar, Bitum não acaba no anime. Ele tem um arco fechado ali. Realmente posso dizer que é o primeiro arco do mangá, mas ele realmente tinha mais coisa para se mostrar. Muito mais coisa para se mostrar. Mas resolveram não continuar. Eu não fui atrás para saber se foi por causa de audiência ou se realmente o estúdio resolveu não continuar por outros motivos, mas realmente tinha potencial para mais história. Inclusive, para quem quer se introduzir no mundo de Bitum, a primeira temporada é muito bem feita, muito bem animada e mais do que isso, a música que realmente na abertura, ela se tornou um clássico dos animes. Para quem gosta de abertura, aquela é uma abertura muito boa, realmente excelente. Bom, agora falar um pouco do mangá, porque o mangá é o foco desse vídeo. Eu comprei o mangá e eu tenho ele inteiro na minha coleção. Eu comprei quando ele foi lançado pela JBC. Eu comprei inclusive os dois finais, porque para quem não sabe, no final da obra ele teve dois finais. Um final que foi escrito de uma forma e outro que teve uma outra alternativa. É como se fosse aqueles jogos que você pode escolher o final. O autor meio que foi para esse caminho. Inclusive eu não gosto disso e eu vou chegar num ponto da crítica para falar sobre isso. E para quem não sabe sobre o que é Bitum, Bitum conta a história de um grupo de pessoas que foi colocado aleatoriamente dentro de um avião e colocado dentro de uma ilha. A partir daí, para eles sobreviver, eles vão ter que um matar o outro e pegando suprimentos para poder realmente sair da ilha no final. Essa ideia, esse conceito, ele realmente inicial é muito interessante. E aí o começo da obra, ele mostra todo o potencial dele que ele tem. Porque está jogando um grupo de pessoas que não lembra porque estão na ilha, mas tem um motivo dentro da ilha, e você também vai mostrar o pior que as pessoas têm. Esse conceito é muito interessante, porque a partir daí você consegue facilmente prender o público. Você conta lendo uma mangá, você fica pensando, por que essas pessoas estão ali? Por que elas foram escolhidas para estar na ilha? Como elas já tiveram uma relação com uma com a outra? E mais do que isso, você quer saber quem está por trás de tudo isso? Essa ideia inicial, ela consegue vender perfeitamente uma obra que faz com que o público, de modo geral, pense, o que está acontecendo? Eu quero acompanhar, eu quero saber aonde isso vai dar. Por que estão fazendo isso? Quem aprova isso? E isso já chama muita atenção. A outra coisa que chama atenção seria também o conceito que eles trazem de como vai ser a arma aqui. Porque existem várias ideias de jogar pessoas dentro de uma ilha e fazer tipo um Battle Royale. Isso inclusive existe uma obra chamada Battle Royale que começou a partir daí. Então quando você pensa nisso, você tem que trazer algo diferente. E nisso o autor também foi muito criativo, que seria a ideia do Bitum. O que seria o Bitum? Seriam bombas. Cada pessoa na ilha tem um estilo de bomba diferente. Então alguém tem uma bomba de fumaça, outro tem uma bomba de veneno, outro tem uma bomba de implosão, e cada um acaba tendo suas características próprias. Então, isso é interessante, isso é criativo e você consegue ver o quanto o autor estudou para poder fazer sobre isso. Então todo esse começo é muito interessante. As bombas são muito interessantes, o conceito da obra é muito interessante e mais do que isso, a arte é excelente. Eu gosto muito dessa arte mais limpa que Bitum tem. O autor, ao mesmo tempo que ele consegue manter uma parte mais limpa para mostrar a beleza da ilha, ele consegue usar uma escuridão e traços mais fortes para conseguir mostrar a maldade que ela tem. Porque não é só uma ilha normal, existem criaturas, existem lagartos, dragões de Komodo dentro da ilha que matam as pessoas e ele consegue criar essa ameaça em volta da ilha. Então esse começo de obra é muito bom. Os primeiros volumes, como eles vão sendo apresentados, como cada personagem vai sendo mostrado, é realmente muito bom. Eu gosto de tudo que envolve esse começo da obra. Inclusive, se você parar pra pensar, até os 12 primeiros episódios do anime é onde o mangá realmente funciona. É onde o mistério, o conceito do mundo, os personagens, tudo funciona muito bem. Só que muito mais bem feito porque o mangá ele tem mais tempo para desenvolver as coisas que o anime e mais do que isso, a arte é muito bem feita. Mas quando a gente sai dessa parte e a gente vai começar a explorar os personagens, aí que começa a ter o problema da obra e para mim começa a ter o problema de Bitum.
que faz com que não seja uma obra completamente perdida, mas é uma obra decepcionante pra mim. Porque quando a gente sai dessa primeira parte, a gente acaba vendo o primeiro problema de Bithun, que seria a repetição da fórmula. Bithun visivelmente não precisava de 27 volumes. Porque quando a gente vai conhecendo o flashback de cada personagem e o que cada um fez, você vê que cada um deles não tem um motivo para estar ali. Então que alguns motivos, eles normalmente acabam caindo para motivos que muitas outras pessoas poderiam estar na ilha. Mas isso tudo bem, cada um tem sua característica própria, cada um tem seu pecado na vida. Não importa se você é uma criança, um adulto ou parece a pessoa mais popular do mundo. Mas quando você pensa de modo geral, você percebe algo que ninguém ali, todo mundo tem um passado, todo mundo pode ter algo que esconde. Eu acho que uma personagem específica, ela não merecia estar na ilha e não faz sentido ela estar na ilha. Mas até aí tudo bem, eu acho que o passado dela não é tão perigoso como de outras pessoas que estão ali. E tem alguns passados que são meio duvidosos que eles escolheram para aquelas pessoas estarem ali. Mas quando você pensa de modo geral, ele quer mostrar que são as piores das piores pessoas que estão ali. E você como público tem que torcer por eles. Isso é interessante. Mas chega num ponto da obra onde os 27 volumes acabam ficando um pouco repetitivos. Os volumes, as sagas, onde ele vai levar a história, acaba ficando repetitivo, acaba ficando chato. Alguns novos personagens que aparecem não funcionam muito bem. Algumas histórias que ele quer contar, você vê que ele não consegue desenvolver muito bem. Novos personagens que aparecem não são tão bem desenvolvidos como que era no começo. Então o começo ele começa muito bem, mas parece que da metade pra frente ele começa a se perder muito no que a obra pode mostrar. Colocando narrativas repetitivas, colocando plots repetitivos e viradas repetitivas. A forma como apresenta os novos personagens não funciona muito bem e até os cenários acabam perdendo um pouco do encanto. Aquela beleza, aquela arte que eu falei no começo da obra, até isso acaba continuando uma alta qualidade de traço no desenho, mas você vê que a qualidade de criatividade vai se perdendo. Tanto que é uma ilha muito grande. Ela não é uma ilha gigantesca, mas ela é uma ilha grande. E sempre parece que a obra se passa nos mesmos cenários. Realmente isso me incomoda muito. E isso realmente tinha que ser pensado melhor. Que seria quando ele pensou na ilha. Que seria o conceito de, se estamos numa ilha, vamos usar a ilha como um personagem. Aqui, parece que a ilha tem realmente um tamanho de um bairro, não o tamanho de uma ilha. Então parece que toda hora todo mundo se encontra. E isso me incomoda muito, porque realmente você perde a noção de espaço, você perde a noção da criatividade que ele tinha na parte da arte, e tudo isso acaba se perdendo. Porque quando você, como público, tem que sentir que a ilha é grande, que a ilha realmente tem espaço, que as pessoas conseguem ficar uma longe da outra. Isso eu acho que ele não consegue fazer, porque ele não tem noção de espaço. As batalhas, que até no começo são boas, você também vê que em algum ponto ele se perde um pouco em como quer desenvolver a batalha de modo geral. Então você vê que do meio pra frente a obra se perde completamente em relação à história, em relação à criatividade, em relação para onde levar a história e até como funciona a parte de construção de mundo, de ambientação, como tinha que ser feito. Na verdade, a ambientação é bem feita, mas a parte de desenvolver acaba se perdendo no meio do caminho com um autor que não sabe como usar a ilha como um todo. Outra coisa que me incomoda muito de Bithun seria a sexualização de alguns personagens. Eu vou explicar o porquê. Obviamente, quando ele quer fazer a sexualização e um personagem tentar abusar da outra o tempo inteiro, isso acaba fazendo sentido num mundo pós-apocalíptico, ou num mundo onde as leis não existem. As leis são pessoas que uma tá matando a outra. Então ele quer colocar aquele conceito de, olha, a sociedade aqui não existe, então cada um cria suas leis. Isso seria um conceito interessante e realmente funcionaria bem se o autor quisesse usar. E se o autor não fizesse isso pensando em sexualizar os personagens. E por que eu falo isso? Você pegar obras como The Walking Dead, o Robert Kirkman, ele realmente fazia muitas sequências sexuais ao longo da obra, principalmente no começo. Mas quando você vê a forma como ele fazia as cenas de sexo em The Walking Dead, na HQ eu tô falando, você pode perceber que ele sempre focava em algo principal, que é mostrar um desconforto com a situação. Então quando tinha uma situação de sexo ali, você vê que eles estavam sempre... era algo estranho de se ver, era algo estranho de se ler. Mas era estranho porque ele queria passar essa impressão de pessoas que estão extravasando no fim do mundo sem saber o que está acontecendo. Ele conseguia passar essa impressão. Em Bithun é o oposto. Em Bithun até parece que eles estão indo para um caminho realmente de um filme pornô. E isso acaba incomodando bastante porque não parece a mesma vibe que o mangá como um todo está passando. E ele faz isso toda hora e para mim não funciona de maneira nenhuma. Até numa parte que... parece que o autor, às vezes, ele é um adolescente querendo escrever uma obra e isso acaba atrapalhando em muito o seu desenvolvimento. E pra fechar, eu ia falar um pouco do final, porque o final da obra ele também pra mim não funciona. E ele não funciona pelo simples motivo de o autor ser covarde na forma de escrever sua obra. Ele fez dois finais, um final bom e um final ruim, vamos dizer assim, como muita obra teria.
Isso é legal? Isso pode parecer legal realmente quando você pensa. Nossa, ele te dá dois finais, você pode ver duas ideias. Só que pra mim esse é o final covarde de um autor que não tem coragem de terminar sua obra, tem medo de decepcionar seus fãs e ele entrega dois finais que são completos opostos, porque aí você gosta de qual você gostar. Isso pra mim é um autor covarde que não sabe terminar sua obra. Concluindo, eu não acho o Bitum o pior mangá do mundo. Como eu falei, eu fui comprando ao longo da coleção porque eu gostei do começo da obra e na época que a JBC lançou eu achava que tá até barato pra comprar. Só que ao longo da obra eu meio que fui me arrependendo de ter a coleção, porque você vai vendo que a obra vai caindo muito de qualidade. Como eu falei, ela começa muito bem e ela te vende muito bem pela parte ótima que é a arte do autor. O começo tem um potencial gigantesco, mas a forma como ele desenvolve o universo, os personagens e principalmente o final faz com que a obra caia muito de qualidade e seja uma obra que poderia ser muito boa e se torna de mediano para baixo. E por isso que eu fecho o mangá de Bitum com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Bitum? Você gosta do mangá? Você gosta do anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.